Cheguei, Brasil. Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Pois é, Deus tem uma bênção para você e Ele vai te abençoar. Ele quer te abençoar e ninguém pode impedir o teu milagre de chegar no teu endereço. Pregador, meu querido, eu já não suporto mais. Não aguento mais tanta luta, tanta perseguição, tanta crítica. Parece até que Deus não gosta de mim. Meu irmão, minha irmã, Deus gosta de você sim. Ele quer te abençoar. Nós precisamos olhar para as circunstâncias da vida com a ótica da fé. Mas pregador, lá vem você de novo falar sobre isso? Pois é. Nós nos sentimos honrados. Eu me sinto honrado em saber que vos trago princípios e conceitos e que preparamos homens e mulheres de Deus para enfrentar a vida de cabeça erguida com muita fé e muita dignidade. Aleluia. Você vai olhar o cenário e vai ver impossibilidades. Vai parecer, segundo a ótica humana, segundo a lógica do homem, vai parecer que não tem solução. São apenas aparências e aparências enganam. E se você olhar para as circunstâncias da vida com a lógica da fé, fé tem lógica, meu irmão. A lógica da fé, a ótica da fé. Se você olhar com a ótica da fé para as tuas impossibilidades, você se encherá de esperança e vencerá as lutas em nome de Jesus. Vou lhes contar a história de um homem que para ele, humanamente falando, não havia esperança. Humanamente falando, não havia uma solução para ele. Mas um dia, ele teve um encontro com Cristo. Ele se encontrou com Jesus em Gadária. O endemoniado gadareno. A enfermidade dele era de ordem espiritual. Não era coisa para os médicos resolverem. Então, para ele não havia solução. O gadareno vivia entre os sepulcros. Andava ele pelos valados, bramando, gritando e se cortando. E se alguém ou algum viajante encontrasse com o gadareno pelo caminho, se espantaria, temeria muito e fugiria afugentado e com medo. Para o gadareno não havia esperança. Havia perdido o seu poder de decisão. Afinal de contas, quem decidia pelo gadareno era o espírito, ou melhor dizendo, os espíritos que habitavam o corpo do gadareno. Então, ele não tinha poder de decisão, não tinha autonomia, era governado por espíritos malignos, não tinha casa, não tinha dignidade, não tinha família, porque ele vivia entre os sepulcros. O endemoniado gadareno, na verdade, não tinha nada. Apenas o que ele possuía eram correntes grossas que o prendiam. E eram essas correntes espirituais que o prendiam no mundo físico, interferindo na vida pessoal do gadareno, no campo emocional, financeiro, familiar, espiritual. A vida do gadareno era toda destruída.
não podia ter uma companheira, não poderia ter uma vida sentimental, não poderia viver entre os seus familiares. Ele não tinha nada financeiramente falando. A única coisa que o gadareno tinha, além de correntes, era a sua habitação entre os sepulcros. Talvez para você, este quadro que eu tenho pintado ou trazido até você, talvez para você a tua vida também esteja quase que desta forma. Uma história trágica e triste, em que você olha para o seu futuro e não consegue vislumbrar esperança, não consegue vislumbrar melhora. Para você a vida acabou. Não é assim? Bom, mas nem tudo está perdido. Aparentemente não havia esperança para o gadareno, mas a esperança surgiu quando Jesus desembarcou na região da Gadária. Gadária fazia parte de Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Eram cidades de cultura greco-romana. Eles eram gentios, não eram judeus. E era uma liga de cidades helenísticas. As 10 cidades. E ali na região da Gadária, existia um homem endemoniado, o endemoniado gadareno. Ele era conhecido naquele lugar. Aquele homem era um terror. Os habitantes da Gadária, um diziam para o outro: não passe por tal caminho, não passe perto do cemitério, porque ali entre os sepulcros habita o gadareno. Ele é perigoso. Nenhuma cadeia pode prendê-lo. Ele faz as correntes em pedaços. E muitos já tentaram aprisionar aquele homem, mas ninguém conseguiu. Então, uma pessoa sempre alertava a outra: não passe por lá, por tal região da Gadária, porque lá existe um perigo iminente. E o perigo era o gadareno. Um homem de alta periculosidade. Um homem sem nada. Temido por todos. E os viajantes evitavam passar por ali. Mas um dia Jesus decidiu passar por aquele caminho, quando ele desembarcou na região da Gadária. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Diante dele, diante do Mestre, diante do Senhor Jesus, os demônios se prostram. E ali estava então Gadareno, se prostrando aos pés do Senhor Jesus e o adorando.
Jesus logo disse: sai dele! E o espírito já diz logo para o Senhor: bem sei quem tu és, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Já veio aqui me atormentar antes do tempo. Temia o espírito de que Jesus o mandasse para o abismo. Queria ficar mais um pouquinho de tempo por ali. Aquele espírito tinha um plano. Aquele espírito ou aquele demônio era um demônio estrategista. Mas Jesus já conhecia a estratégia de Satanás. O espírito o adora e roga ao Senhor que não os enviasse, não os mandasse para o abismo, mas que eles pudessem entrar em uma manada de porcos que pastava por ali. Jesus permitiu. E os espíritos foram e entraram naqueles porcos. Eram cerca de 2.000 porcos. E se precipitaram do precipício e morreram afogados. Vou ler. Ó, o versículo 10, do capítulo 5 de Marcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para que entremos naqueles porcos. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos e afogaram-se. Glória a Deus. Eram cerca de 2.000 porcos. Quando Jesus pergunta o nome do espírito, aqui no versículo 9, e perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião correspondia a uma legião romana, por volta de 5.000, 6.000 homens, por aí. Então você observa que cada porco daquele tinha cerca de 2 ou 3 demônios. E eles entraram nos porcos, se precipitaram no despenhadeiro, caíram no mar e morreram afogados. Então, os apacentadores dos porcos foram até a cidade e contaram às pessoas o que tinha acontecido. Como os espíritos entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no mar, morreram afogados. Contaram-lhes tudo. E aí, os homens daquela cidade, ou as pessoas daquela cidade, ali, quando chegaram, viram lá o endemoniado gadareno restabelecido, falando normalmente, vestido. Ele andava nu, sempre se cortando, se ferindo. Mas agora eles encontraram o gadareno diferente. O gadareno não era mais aquele louco sem autonomia que era governado por um demônio. Agora ele sabia muito bem o que ele queria, ele sabia muito bem quem ele era. Só que agora o gadareno estava diferente. O gadareno, o ex-endemoniado gadareno, agora era um convertido. Era um cristão convertido. Mas eles chegaram ali e viram o gadareno. Mas viram que os porcos estavam todos afogados e sem vida. Então,
rogaram a Jesus para que saísse do território deles. Se preocuparam mais com o valor monetário ou financeiro dos porcos do que com a vida do gadareno. O gadareno era um só homem e os porcos eram 2.000. Você sabe quanto custa um porco hoje? Um porco de 100 quilos, né? Sei lá, uns R$500. Aí você imagina 2.000 porcos. Qual seria o valor? E naquele tempo, o porco já tinha muito valor também. Eles criavam os porcos para alimentação. Se importaram mais com o valor dos porcos do que com o valor e a dignidade de um ser humano. Esse é o perigo quando nós amamos mais o dinheiro do que a dignidade humana, do que a dignidade das pessoas. Então essa é a primeira reflexão que eu vos trago. Ame mais pessoas e menos coisas. Pare de valorizar coisas materiais. Mude os seus conceitos. O gadareno, após ser liberto, pediu a Jesus que o seguisse. Jesus não permitiu. E Jesus deu para ele uma ordem: vai e fale a todos. Eu vou ler aqui. Todos da sua cidade. Ó, versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua cidade e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, e todos se maravilharam. Se maravilharam porque sabiam quem ele era. Todos conheciam o gadareno, a história do gadareno, o testemunho do gadareno. E o gadareno, ele pegou ali aquela situação de adversidade. A sua vida era uma história, a sua vida era uma história de fracasso. E agora o gadareno passa a ser um grande missionário em toda a Decápolis. Um dia o gadareno teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou a história do gadareno. Então, a segunda reflexão é: saiba olhar para as circunstâncias com a lógica da fé. Às vezes, humanamente falando, você não vai ver nenhuma lógica daquilo ali. Aí você vai precisar ter fé e olhar para as circunstâncias com a ótica da fé. E transformar situações de adversidades em história de superação. Assim foi a história do gadareno. Um homem sem esperança, parecia que não tinha esperança para ele. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E Jesus mudou a história do gadareno. 10 cidades foram percorridas por ele. E ele contava tudo que Deus havia feito em sua vida. A misericórdia de Deus para com ele. E todos, quando viam aquele homem, ficavam maravilhados com o poder de Deus. E a história de superação. Então, tenha essa capacidade de transmutar o fracasso, a derrota, em sucesso. De mudar a sua história com o poder da fé. E Jesus muda a história das pessoas. Basta você querer. Ele entra nesta situação difícil aí agora, em que para você parece não ter saída, parece não ter solução. Você olha para essa circunstância e acha difícil. Alguém olha para você
e diz, olha, para esse daí, para essa daí não tem solução, e agora? Mas o porém nessa história é que Jesus chegou em Decápolis. Jesus pisou seus pés na região da Gadária, na província da Gadara. E o gadareno teve um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus mudou a história dele. Jesus quer mudar a tua história. Você que pensa não ter saída, para você parece não ter solução, eu vos convido nesta hora para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus e transforme essa história de fracasso em uma história de superação. Seja um missionário na sua região, na sua cidade. Fale do amor de Deus para os seus vizinhos. E deixa Jesus te libertar, assim como libertou o gadareno. Muda a sua perspectiva de vida, a sua forma de ver as coisas. Levante a tua cabeça, acredite, porque Deus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Quando aquela legião falou para o Senhor, permita-nos que entremos nos porcos, ele tinha um planinho macabro, que era tirar a vida dos porcos, e os moradores pedissem que Jesus saísse daquele lugar. Esse era o plano do adversário. E funcionou! Funcionou! Os moradores da cidade, os donos dos porcos que haviam tido um grande prejuízo, agora estavam ali pedindo que Jesus se retirasse do território deles. Jesus se retirou, Jesus saiu dali. Mas ali na província da Gadária, o Senhor Jesus havia deixado uma sementinha do Evangelho. E esta sementinha era o ex-endemoniado gadareno. E agora um missionário ordenado por Deus, pregando a palavra e percorrendo toda a Decápolis, falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus para todos. Então, transforme derrota, fracasso em sucesso. Isso você só vai conseguir com a ajuda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele se disponibiliza a te abençoar. Assim, ele se responsabiliza pela sua história. Jesus foi lá por ele, quando ele estava no mar, com destino à província da Gadária. Lá no mar da Galileia, ele enfrentou uma grande tempestade e ele precisou repreender o vento e o mar se acalmou. O inimigo estava furioso, pois ele já sabia de uma grande obra de libertação que haveria de acontecer naquele lugar. Jesus, o Filho de Deus, aquele que liberta homens, estava indo em destino a Gadária, província da Gadária, onde ali havia um homem esperando por ele, esperando por libertação. Talvez alguém olhasse para o gadareno e dizia, esse aí não vale nada, Deus se esqueceu dele. Talvez se o gadareno pudesse pensar e se entregar ao pessimismo, ele diria, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, olha a minha vida, eu vivo entre os sepulcros, me cortando, gritando, não tenho família, não tenho paz, não tenho casa, não tenho nada. Talvez você já murmurou e falou desta maneira. Mas Jesus estava indo em direção a Decápolis. Jesus estava indo em direção à província da Gadária. E quando Jesus pisa naquela terra, na terra dos gadarenos, ele logo encontra o endemoniado gadareno que se prostra, eu adoro. Jesus estava ali por ele. O adversário até tentou acabar com a história. Jesus saiu da Gadária. Os habitantes dali pediram que ele se retirasse. Mas Jesus deixou em Decápolis um missionário que percorreu toda a Decápolis falando do amor de Deus e todos
se maravilharam. Então você tem uma opção, você tem uma escolha. Ou murmura e perece, ou tem um encontro com o Senhor Jesus e muda a sua história de fracasso em história de superação. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus.